Meus amigos, muitos estão a dizer, e de certo modo me alinho entre estes, muitos estão a dizer que o câncer social dos comportamentos errados são as redes sociais. Já foi dito que as redes sociais, elas refletem os problemas sociais, elas não os causam. Então, traduzindo a questão, as redes sociais reproduzem, isto é, elas mostram o que já havia antes delas. Só que responsabilizarmos as redes sociais por todos os crimes e condutas inadequadas que andam por aí é um equívoco. Me lembro, por exemplo, da minha infância como guri. Eu e meus amigos da mesma idade. Todos os domingos nós íamos ao cinema, naquilo que se chamava na época de matiné. Nós íamos à matiné, vermos filmes de mocinho, faroeste, cowboys americanos. Um tiro para cá, um tiro para lá, era um tiroteio o tempo inteiro e no final prevalecia a lei. O bandido era levado para a cadeia e o mocinho era celebrado. Todos os domingos a mesma história. Nenhum dos meus amigos de infância deu um tiro, matou alguém, assaltou um banco. Por quê? Porque era outra época. Tínhamos famílias mais perto, pai e mãe por um tempo maior, educando e especialmente no período de molde, na primeira infância e na pré-adolescência. As escolas complementavam. Hoje não. Hoje as escolas estão proibidas de educar, elas apenas instruem. As famílias andam muito ocupadas, o pai sai cedo, a mãe sai cedo, vão para o trabalho, as crianças novinhas, recém-nascidas, são desovadas nas creches, são terceirizadas nos colégios particulares e a coisa vai ganhando espaço para os de má índole tomarem o poder. De modo que, se nós imitamos, e imitar é implicitamente admirar, se nós imitamos alguém que se destaca por barbarismo, é porque dentro de nós há potencialmente o barbarismo. Então, as redes sociais, elas estão colocando na vitrina, vitrinar, não é vitrinê, é vitrinar. As redes sociais estão colocando na vitrina as pessoas que servem de molde, e mais das vezes, e por maioria, maus exemplos. Então, as redes sociais, elas simplesmente fazem com que aqueles que se identificam com os fora da lei, de qualquer modo, tenham a sua possibilidade maior de alimentar os seus erros através dos exemplos. Mas as redes sociais não criam. Se eu me identifico com alguém, é porque eu tenho a potencialidade para ser ou admirar este alguém que está fazendo sucesso. Pô, mas tem que dizer isso? Sim, porque as famílias estão durando pouco, o casamento é feito de um modo atropelado, o cara sai batendo a porta, não volta mais, a mãe fica sobrecarregada, vai para outro casamento, o cara também, os filhos ficam voando de um galho para outro, não tem uma orientação saudável de família para que sigam os exemplos, e dá nisso que anda por aí. Quem é que vai me servir de exemplo? Aquele que aparece com mais seguidores nas redes sociais. Aí você vai ver, o cara é uma bisca, ele ou ela. Não tem qualidade nenhuma, moralmente, é uma pessoa que deixa muito a desejar. São os exemplos que andam por aí. Então, não nos queixemos e fique muito claro, quem tiver criança, quem tiver boa família, um pré-adolescente, com um bom pai, com boa mãe, é o básico, o alicerce para um crescimento saudável. Agora, sem a estrutura familiar, com os exemplos que andam por aí, em qualquer arena, você olha aí para o cenário político, qual é o exemplo? Um camarada que motive um jovem, pô, eu vou ser igual a esse, eu vou seguir os exemplos. Aonde? Nas artes. Quase que as pessoas peladas na televisão, dizendo palavrões. Mas, meu Deus do céu, com quem que eu vou me orientar? É o que pensa o jovem. E ele se orienta com aquela personagem que potencialmente é a que já está dentro dela. E como não houve um processo de educação, dá nisso que anda por aí. Mas que as redes sociais não causam, não, elas refletem. É isso e até a próxima.